E estamos de volta com o seu jornal. Nós vivemos em um país democrático, mas algumas vezes o direito à liberdade de expressão e liberdade de imprensa é ferido. Na semana passada, a folha bancária foi censurada pela coligação Avança São Paulo do candidato do PSDB, José Serra. A Justiça Eleitoral entendeu que a reportagem publicada pelo jornal promovia o candidato do PT, Fernando Haddad, e denegria a imagem de Serra. O Sindicato dos Bancários de São Paulo vai recorrer da decisão judicial. E sobre este assunto conversamos com a presidenta do sindicato, Juvândia Moreira Leite. A Folha Bancária existe desde 1939 e ela é um jornal dos trabalhadores, sai 2 vezes por semana. Em toda época de eleição a gente faz a análise das propostas dos candidatos e diz a opinião da maioria da diretoria do sindicato sobre essas propostas. Foi isso que nós fizemos. E o que aconteceu foi uma censura por parte da coligação tucana. Então isso para a gente é algo que fere a liberdade de expressão e que a gente tem que prezar pela democracia e pela liberdade de expressão para que as pessoas possam assumir suas opiniões, falar suas opiniões e defender suas teses. E você pensa que parou por aí? O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo também se irritou com questionamentos de um jornalista da Rede Brasil Atual. O repórter acompanhava a agenda de campanha de José Serra na Moca e foi chamado de sem vergonha. Tudo que eu queria era fazer um curso técnico ou profissionalizante, porque eram cursos que viravam emprego. Como administrador público, eu sempre fiz muito nessa área. E como prefeito, nós vamos criar o Sistema Municipal de Ensino Técnico e Profissionalizante. Essa é a minha ideia, é o que me veio agora à cabeça, vindo aqui a Moca, me lembrando da minha infância e da minha juventude aqui. Veio agora à cabeça o seu projeto de governo? Hein? Essa ideia veio agora à sua cabeça ou seu projeto de governo? Você é de onde? Me interessa? O senhor vai responder minha pergunta ou não? Eu quero saber de onde. Da Rede Brasil Atual. Não responde? Não. Serra, que solução você tem para resolver o problema do trânsito em São Paulo se nem plano de governo você apresentou? Eu apresentei plano de governo. Onde está? Como é que vai ser? Está na televisão, está no rádio, está no Tribunal Regional Eleitoral. Qual é o seu plano de governo? Porque o senhor responde perguntas que são favoráveis ao seu governo. Não, eu respondo pergunta, eu não respondo pergunta de sem vergonha, só isso. Sem vergonha? Uau! A democratização da comunicação é também uma ação dos prefeitos. Não podemos esperar apenas as ações dos governos federal e estadual para começar a ter, por exemplo, mais acessos e melhor distribuição das verbas publicitárias. Para falar sobre esse assunto de democratização de comunicação, está aqui com a gente a nossa querida jornalista e blogueira, Maria Fro. Tudo bem, Maria? Tudo bom? Prazer te receber de novo, viu? Boa noite, prazer é meu. Com certeza é nosso. Maria, eu queria que você comentasse primeiro esses 2 assuntos, Gente, da Folha Bancária e também da Rede Brasil Atual. Tá, deixa eu só esclarecer uma coisa. Todo mundo me acha que eu sou uma jornalista. Eu não sou. Você não é uma jornalista? Não sou uma jornalista. Minha formação, eu sou historiadora. E agora... Mais inquisidora, com certeza. Uma blogueira, né? A gente Uma tem um blogueira. exercício aí da escrita e de fazer um jornalismo cidadão, Pois é. mas não um jornalista de formação. Olha, é muito característico, né, da prática do José Serra. Em 2010, ele mandou apreender também na Justiça uma edição da Revista do Brasil, né, que é do grupo da Rede Brasil Atual. Ele também já destratou, já abandonou entrevistas no meio do processo quando se faz alguma questão para o José Serra que ele acha que não deve ser feita, que seja desagradável. Eu hoje escrevi no Twitter que o José Serra ele não responde nenhuma questão sem antes ele ver o currículo do jornalista, né? Ele precisa pedir a ficha do jornalista. É uma medida arbitrária e infelizmente, acho muito complicado a justiça ter acatado isso. A gente tem uma grande mídia, né? Nesse país de mídia tão concentrada, você tem Estado de São Paulo que declara em editorial voto ao José Serra, você tem verdadeiros colunistas que fazem um trabalho quase que de imprensa tucana, né? De imprensa partidária mesmo em prol do Serra. Por exemplo, Reinaldo Azevedo, no dia que o Serra chamou o repórter da Rede Brasil Atual de sem vergonha, disse que era um jornalista da CUT, coisa que ele falou que o Serra foi educado.
Né? Era um texto muito desonesto, inclusive. É a prática. Eu acho que a gente não vai conseguir mudar isso sem democratizar os meios de comunicação. A gente tem, o Zé Serra tem, e esse projeto do PSDB tem ao seu lado toda a grande imprensa. Né? Você vê questionamentos da administração do Kassab. Um domingo antes da eleição, a Vejinha colocou o Kassab, né, na capa, todo lindão, pimpolho, no viaduto do chá, dizendo, será que nós somos justas com ele? E a Maria Fro ainda acha que não é jornalista. Então, Maria Fro, isso custou R$500 mil. R$500. Isso A custou publicação R$500 mil. paga. Não, porque no dia 4 de outubro, o Diário Oficial do Estado de São Paulo, a gente vê lá 5 mil assinaturas de Veja para escola. Aí as pessoas não entendem por que a educação em São Paulo está serra abaixo. Serra abaixo. Né? Você compra a assinatura de Veja para a escola. Maria, como é que você entende que os prefeitos, os novos prefeitos, vão trabalhar essa redemocratização da comunicação? Olha, eu acho que isso tem que ser uma bandeira, né? No plano do Haddad tem uma questão de conversar aí enfim, ter pelo menos um diálogo, não se fechar para esse debate. Há milhões de coisas a fazer, como você mesmo citou, é preciso repensar com muito cuidado e carinho a questão do financiamento dessas mídias, né? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal gastou esse ano em torno de 3 bilhões em publicidade. Para o quê? 7, 8 grandes veículos, né? E esses veículos têm propriedade cruzada, então eles têm televisão, site de internet, jornal, revista, portal, rádio. Eles decidem o que você tem que saber, como você vai saber, quando você vai saber e se você vai saber. Então, como é que a gente democratiza isso? E você tem os governos fazendo um pouco moeda de troca, né, com essas verbas publicitárias. Isso precisa ser repensado. Tem prefeituras aí tentando criar TVs públicas. A Fortaleza está tentando fazer isso, que é interessante. A gente tem os conselhos municipais de educação, de comunicação, que é um princípio constitucional e a gente tem que pôr isso em prática. Então, há uma série de medidas que podem, sim, ser feitas em âmbito municipal, né, que estimule rádios comunitárias, que estimule TVs comunitárias. A normatização no Brasil, da comunicação está atrasada? Não existe, né? A gente tem, é a legislação do período da ditadura militar. 50 anos, né? aproximadamente. Do período da ditadura. Há uma confusão entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa, que são coisas muito diferentes. Você tem uma coisa que a gente fez a conferência de comunicação. Nada que se discutiu ali foi posto em prática. Na verdade, assim, se a gente colocasse a Constituição em prática, estava tudo muito bom. Não precisa inventar mais nada. Não precisa inventar mais nada. A Constituição pede, né? Assim, você precisa ter um marco regulatório. Qualquer país civilizado do mundo tem. Os Estados Unidos tem, a França tem, a Inglaterra tem. Nós não temos. Então, assim, você tem uma imprensa que pode destruir a imagem de alguém. De qualquer pessoa. Né? De qualquer pessoa, de uma instituição, etc. E tal. E você vai para a justiça, você fica anos, né, para tentar ter um direito de resposta. Tal. E você não reconstrói isso. Hoje, com a internet, você tem ao menos, né, um meio aí de tentar, mas você nunca vai competir, né, com o poder de disseminação que a mídia grande tem. É por isso que nós desistimos. Para combater exatamente isso. Maria Fro, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no Seu Obrigada. Jornal. As portas estão sempre abertas para você, viu? Muito obrigada. Boa noite para você. Noite. Boa noite. Conhecer ainda mais os planos de governo dos candidatos é essencial para você decidir o voto neste segundo turno. Um bom programa deve atender às necessidades do município e contar com a participação de todos. Segundo o movimento Voto Consciente, o plano de governo ideal precisa detalhar o que será feito e como vai ser.
O que você acha das campanhas políticas? Ridícula. As promessas sempre as mesmas, né? Segurança pública, transporte, saúde, mas nada muda. Me parece óbvio que se você vai resolver os problemas das pessoas, você tem que saber quais são os problemas que eles têm. Eu ouço eles dizerem o que eles sonham, o que eles gostariam, mas eles não dizem como eles vão fazer o que eles gostariam de fazer na cidade. Um programa ideal seria um programa que dissesse o que o candidato vai fazer para enfrentar os muitos problemas da cidade, como, com que dinheiro e quando vai terminar. A forma correta. O Brasil teve eleições tranquilas neste domingo. Segundo o balanço do Tribunal Superior Eleitoral, o número de ocorrências este ano caiu pela metade em relação às eleições de 2008. Apenas 9 capitais elegeram prefeitos no primeiro turno das eleições municipais. No primeiro turno das eleições, só nas capitais, o partido que mais conseguiu eleger prefeitos foi o PMDB, com 2 candidatos. 15 partidos diferentes vão participar da disputa no próximo dia 28 de outubro. O PSDB lidera o ranking com 8 prefeituras, seguido do PT, que concorre em 6 capitais. No entanto, em relação a 2008, PMDB e PSDB elegeram menos prefeitos este ano em todo o Brasil, enquanto o PT e o PSB aumentaram as prefeituras. O Partido dos Trabalhadores ganhou em mais 78 municípios, totalizando 628. Outro dado importante é o aumento de mais de 31% no número de mulheres eleitas em relação às últimas eleições. Elas conseguiram 603 prefeituras no primeiro turno. 22.700.000 eleitores não compareceram às urnas. A abstenção de 16% foi superior a 2008, quando 4 milhões a mais de eleitores votaram no primeiro turno. O TSE também apresentou os números sobre crimes eleitorais cometidos neste domingo. O tribunal registrou 4.812 ocorrências de crime eleitoral em todo o país. 2.178 pessoas foram presas, 1.703 eram eleitores e 475 candidatos. Entre os principais delitos, a realização de boca de urna e a quebra de sigilo de voto. Das mais de 400.000 urnas eletrônicas, apenas 5% tiveram de ser substituídas em todo o país. Nós vamos voltar a conversar com Paulo Vanucchi, que é o nosso comentarista de política nacional, que vai fazer um balanço nas eleições em todo o Brasil e ressalta a alta votação obtida pelo Partido dos Trabalhadores nestas eleições. Balanço do primeiro turno das eleições em todo o país. De acordo com a diversidade de opiniões, é possível fazer balanços muito contraditórios entre si. Em primeiro lugar, ganhou a democracia, com uma bela manifestação de participação cidadã. Perderam alguns artigos de jornal que davam o Lula como derrotado de antemão, davam o PT como derrotado, e o balanço, por enquanto, mostra o contrário disso. Vamos começar com alguns números que eu tenho, que são, em primeiro lugar, o número de votos entre todos os eleitores nas prefeituras, 5.565 prefeituras brasileiras. Temos que o PT foi o partido que teve mais votos, terminou em primeiro lugar, repetindo o marco de eleições municipais que ele tinha tido só em 2000. Nem em 2004, nem em 2008 o PT foi o primeiro lugar em votos, com 17.300.000 votos. Em segundo lugar, o PMDB, com 16.700.000, o PSDB com 13.900.000, o PSB com 8.006.000. Eu somei os votos dos partidos que são da base aliada da presidenta Dilma e cheguei aos números que os grandes jornais não vão noticiar. Eles não farão esse cálculo. Mas os partidos que estão apoiando Dilma no governo, eles obtiveram somados em torno de 60 milhões de votos. E os principais partidos de oposição, PSDB, o DEM, PPS, somados. E ainda calculei metade do PSD, o novo PSD de Kassab, porque esse partido em cada estado ele tem uma posição diferente. Somados eles dão 21 milhões de votos. Então 60 milhões de votos a favor dos partidos da base de apoio de Dilma
e 21 milhões é quase 3 por 1. Número de prefeitos. Os que mais cresceram foram o PSB, que cresceu 41%, então agora tem 433 prefeitos. E o PT, que cresceu 14%, atingindo agora 627. Enquanto que o PMDB, embora tenha 1.016, ele caiu 15% e o PSDB também caiu 13%. O DEM caiu quase 50%, 274 prefeituras. Em 2000, esse mesmo DEM elegeu 1.028 prefeitos. Então, esse partido está desaparecendo, provavelmente ele fará a fusão com o PSDB depois das eleições, se preparando para a disputa de 2014. Por último, vemos que choques importantes foram entre o PT e o PSB, em Recife, onde o PSB liquidou no primeiro turno, em Fortaleza, onde haverá segundo turno, opondo os dois partidos que são aliados no plano federal, e em Belo Horizonte, onde venceu o PSB, mas é um PSB que se orientou por Aécio, que é um candidato presidencial tucano. Então haverá ainda um desfecho muito decisivo no segundo turno, com atenção especial para São Paulo, que o envolvimento direto de Serra, de Lula, no apoio e indicação de Fernando Haddad, coloca um pouco do placar geral nacional, dependendo muito do que vai acontecer na capital paulista. Muito obrigado, Paulo. Estou tendo o prazer de receber Luciano Santos, que é do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, está conosco aqui no estúdio do Seu Jornal, nessa edição especial de segunda-feira, onde comentamos muito a respeito das eleições que se realizaram no Brasil no dia de ontem e que hoje já temos resultados definitivos para o primeiro turno e alguns candidatos que estão indo para a segunda fase dessa eleição. Boa noite, Luciano, prazer te receber aqui. Viu? Boa noite, prazer é meu. O Luciano está me contando que desde o início, desde 99, está dentro desse movimento de combate à corrupção eleitoral. Já dá para dizer, Luciano, que o eleitor brasileiro começa a verificar que a corrupção pode ser interrompida, diminuída com o voto? Com certeza. O objetivo é exatamente esse. A lei da ficha limpa veio como uma lei importante, mas também como de forma pedagógica demonstrar para o cidadão que quando ele se mobiliza, se organiza e se preocupa com aquilo que está atrapalhando a sua vida, ele pode fazer transformações como foi a lei da ficha limpa. Foi muito difícil implantar a lei da ficha limpa? Ainda está sendo difícil. A construção de uma lei é uma coisa muito complicada. Verdade. Né? A lei foi aprovada em 2010, o Supremo entendeu que ela não podia ser aplicada nas eleições de 2010 e está sendo aplicada agora nas eleições de 2012. Agora, isso também depende de uma construção, de jurisprudência, e isso está sendo aplicado nos tribunais regionais, no Tribunal Superior, e ao final aí das eleições nós vamos já ter consolidado um pouco mais essa importante lei. Você tem muitos anos dentro desse movimento que mudou muita coisa eleitoral nesse país, inclusive de comportamento de políticos, né? Que agora, de certa forma, temem por um mau comportamento que redundaria numa negação nas urnas. Que dicas você pode dar para que o povo possa ter uma melhor participação e até acesso a informações do governo? É importante que a responsabilidade é de todos, né? Do eleitor, do partido, do candidato, porque antes as coisas passavam meio ao largo, não tinha consequência. Contas reprovadas, condenação, não tinha problema nenhum, tudo continuava. Hoje não, hoje tem diferença, o candidato, o partido tem que ter responsabilidade e o eleitor também tem responsabilidade de escolher bem. Se ele escolhe um candidato que está impugnado e que depois ele pode ficar fora do processo eleitoral e perder o voto, ele também tem responsabilidade de acompanhar. Então tudo isso tem importância e acho que é um conjunto que nós estamos vivendo com lei de acesso, com todo esse trabalho de construção de cidadania, onde eu sempre digo, ser cidadão não é uma coisa simples, dá trabalho e o cidadão precisa participar. No que o movimento de combate à corrupção, Luciano, eleitoral, vai trabalhar agora nesse segundo turno? Como é que vai ser o comportamento? Nós continuamos, no período eleitoral, o maior trabalho é no combate à compra de votos, que é a Lei 9840, que caça o candidato que compra votos, que já caçou mais de 1.000 candidatos que compram voto. Porque se o cidadão, o candidato, compra voto na eleição, imagina depois da eleição o que ele não faz. Então nós temos lá um plantão, tem um disque denúncia, recebemos essas denúncias para levar ao Ministério Público, fizemos isso no primeiro turno, continuaremos fazendo no segundo,
E no primeiro nós acompanhamos, no primeiro turno acompanhamos também as impugnações dos candidatos que tinham problema aí com a ficha limpa. Tá ok. Muito obrigado, Luciano, pela sua presença e parabéns por essa atuação que deu a nós o Ficha Limpa. Ok. Boa noite, viu, Luciano? Eu que agradeço. Nós já voltamos com as eleições em Mogi das Cruzes e o recado que o ex-presidente Lula colocou nas redes sociais. Agorinha pouco. Fica aí que a gente volta já já.